Imagine a seguinte situação: duas pessoas que se encontram, se apaixonam, se amam, tem aquela relação super forte, um morreu, o outro morreu. E de repente, X milhares de anos depois, voltam a reencarnar. Aquela coisa entre os espíritos é muito forte. Então ela pode, num certo instante, cruzar, olhar, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Mas você não lembra, isso é de outra encarnação. Isso é uma graça de Deus. A reencarnação para o ser humano é uma oportunidade de evoluir, crescer, fazer um retorno a Deus. Só que no nível de espiritualidade que nós vivemos hoje, nós não podemos ter muita consciência das outras vidas. Vou explicar por quê. Se a gente sabe, o Gélio me matou na encarnação passada. Aí eu olho para ele, dessa vez eu te pego. Ou, fulano lá me fez mal na outra encarnação, me judiou. Você vem com aquela visão de, ou vai ficar extremamente deprimido, vai para a vingança. Sabe? Esse é o nível de sentimento que ainda domina muito entre os seres humanos. Você vê como o processo de vingança não encerra assim. O tataraneto do bisneto, não sei o que fez não sei o que foi o outro, que foi matando, que foi fazendo. Quando você vai parar para pensar, você não sabe onde começou e nem por que você está continuando. Mas fica, não, agora eu vou lá e vou destruir não sei quem. Isto é porque o nível de consciência espiritual que os espíritos têm ainda abriga muito desse tipo de reação. Então ele não pode saber o que já aconteceu, porque vai ser uma desgraça. Outra coisa, a gente não sabe viver com a tristeza e a adversidade. Quanta gente que fez um erro na vida e depois fica o resto da vida vivendo para esquecer. Por quê? Porque não sabe encarar e superar isso. Então o que Deus faz? A gente vem e esquece, como uma graça. O Brasil ele é abençoado em muitos aspectos. Em relação à questão dos povos, quem viaja pelo mundo, quem conversa com pessoas de outros países, quantos deles que falam? A gente acha que lá, civilização de primeiro mundo, só que em termos de relacionamento, de contato humano, é complicado na maior parte dos países. E no Brasil, é muito diferente. Nós temos um calor entre pessoas muito diferentes que ajuda esta nação, ajuda este povo. Até porque todos aqui se uniram em muitos momentos de vários povos. Então, essa energia contamina positivamente os povos que estão habitando aqui. Porque o impulso existe de se vingar, existe como lá. Só que aqui a gente não perpetua. Aqui a gente não enxerga isso como justo e adequado. Aqui a gente enxerga que solidariedade, união de povos diferentes é valor, é importante. Então, nós com esta atitude, nós também estamos trazendo uma energia que facilita isso e que suporta esse movimento para o bem. Uma reunião como essa, com uma boa intenção, tem um poder monstruoso, que a gente vai atraindo poder de energias positivas e espalhando essa energia positiva que vai transformando positivamente, não só os que estão aqui, mas cada um de vocês tem contato com outras pessoas. Então isso se multiplica. Da mesma forma, quando acontecem os movimentos do mal, eles também se multiplicam. Mas, como o brasileiro ele é mais fácil de se relacionar, ele é mais sociável, isso ajuda muito, inclusive numa qualidade de vida melhor. A vida já é difícil, ainda se sentir isolado no meio de um monte de gente é mais difícil ainda. Quantas pessoas que ficam deprimidas, se sentem solitárias no meio de milhares de pessoas. Aqui no Brasil é mais difícil isso, a gente não deixa. São as cabeças que vão se formando. E é interessante o seguinte, que é como aquela história que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Uma coisa vai suportando o outro. À medida que um grupo de pessoas vai criando uma visão, cria uma certa energia associada àquilo, essa mesma energia ajuda a perpetuar aquela situação. Por isso que às vezes algumas dessas coisas são muito difíceis de mudar. O Brasil, nesse sentido, ele é abençoado, porque você pode ver que isso traz algumas consequências muito boas. Por exemplo, dentro do campo da espiritualidade, não existe nenhum país do mundo que tenha uma espiritualidade tão assim aflorada no bom sentido. Nenhum país do mundo. Você pode ter países com culturas milenares, com um conhecimento muito grande, mas não com uma prática como a gente vê no Brasil. Então isso está impactando muito. Você vê que está saindo religiões daqui e de outros países. Né? Isso vai mexer por muito tempo ainda, porque de uma certa forma isso traz uma compensação, um equilíbrio com essa visão extremamente materialista. Essa visão mais espiritualizada, ela compensa um pouco no bom sentido
para não viver esse desequilíbrio, essa visão extremamente materialista de vários povos que está existindo. A gente está, nesse sentido, com uma oportunidade muito grande de trilhar e desenvolver esse lado espiritual. Então, me sinto abençoado, eu acho que vocês todos deveriam, com a oportunidade que a gente tem aqui na Fraternidade no Brasil hoje. Em outros lugares ou em outros tempos, isso era impossível. Eu acho que aqui a gente pode praticar e aprender um monte de coisas para melhorar a nossa vida, não só nesta vida, mas para as próximas encarnações. Esse aprendizado, a gente pode não levar a memória de como foi, mas o aprendizado a gente leva. Então aquilo a gente carrega. Eu não levo o dinheiro que eu tenho, as propriedades, mas o que eu aprendi eu levo. Então isso é super importante. As atitudes que a gente foi desenvolvendo, como a gente se comportou no planeta, isso vai com a gente. E nesse sentido, a Fraternidade tem uma situação assim extremamente abençoada.